Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Como é que está o ano novo? Tudo bem? Está feliz? Amém. Pergunta para o irmão aí, está feliz? Já estamos em 2012, então é o ano novo, sonho, né? Já estamos vivendo o sonho. O sonho já está se tornando realidade. Graças a Deus por essa oportunidade. Louvamos a Deus o ano que passou, pelo ano que já estamos vivendo. Oramos agradecendo a Deus por aqueles que estão em viagem, dentre eles o pastor André, mas graças a Deus o Senhor está cuidando e trazendo de volta os servos e as servas do Senhor de volta ao aprisco. Louvamos a Deus pela vida de cada um. E os hinos que nós cantamos hoje realmente foram bem selecionados, e Deus esteve nessa história aí, atendendo a oração do Davi, quando esteve preparando as músicas, e várias músicas falaram de ousadia. E é incrível, porque o que nós estamos sonhando é exatamente que 2012 seja um ano que nós vamos receber essa unção de ousadia e viver ousadamente em nome do Senhor. Nós proclamamos no último culto do ano passado, quase na passagem de ano velho para ano novo, que 2012 vai ser o melhor ano da sua vida. E nós proclamamos em nome do Senhor que devemos trabalhar, devemos lutar para que realmente esse ano novo seja realmente o melhor ano da nossa vida. E alguém falou assim, que seja o primeiro dos melhores anos da minha vida. Eu falei, amém. Então é bênção de Deus. Há também no livro de Atos, no capítulo 4, 31, uma história interessante, quando a igreja orou e eles estavam vivendo um momento difícil de perseguição, logo no início da história da igreja, e tentaram matar os sonhos, tentaram calar os apóstolos, tentaram fechar as portas da igreja, mas o Senhor esteve sempre cuidando do seu povo, da sua igreja. E diz o texto que aqueles irmãos, eles colocaram o coração diante de Deus em oração e oraram, pedindo a Deus que tivesse misericórdia deles, que os capacitasse, que os enchesse de coragem. E eles oraram ao Senhor, eles clamaram ao Senhor no livro de Atos, no capítulo 4. E é incrível a resposta que veio, porque diz a Bíblia que naquele momento as bases do templo se moveram e houve realmente um rebuliço ali, houve um amém de Deus de maneira assim muito visível, e diz que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu gosto dessa palavra aqui, ousadia. Eles anunciaram com intrepidez, com coragem, mesmo naquele contexto de adversidade, mas Deus deu a eles graça para se levantar daquela situação, e diz o texto que eles anunciaram com ousadia, com intrepidez, com coragem a palavra de Deus. E essa é a unção que eu oro para que Deus derrame sobre nós, para que a gente possa falar com ousadia, para que a gente possa lutar com ousadia, para que a gente possa viver ousadamente em nome do Senhor. Então essa é a minha oração para a minha vida, para a minha família, para os amados irmãos em Cristo, para esta igreja, que nós possamos em 2012 ousar, viver ousadamente pela fé, ousar em nome do Senhor, ousar para a glória do Senhor. Concorda? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Este é um dos textos que realmente nos encoraja a ousar. É um texto que tem como referencial o Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, verso 1 e 2. Diz, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus,
autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração e que em 2012 você venha viver ousadamente. Ouse em 2012. Fala para o seu irmão aí, ouse em 2012. Rima bem, ouse em 2012. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer para ousar, para viver de maneira intrépida, corajosa, destemida, é seguir o exemplo dos irmãos que tiveram a oração de submissão, de súplica a Deus, e como resposta Deus os encheu do seu Santo Espírito, e eles então falaram com ousadia, falaram com intrepidez a palavra de Deus. Então, se nós desejamos realmente ousar, não podemos enfrentar 2012 no peito e na raça, na tora, de qualquer jeito, empurrar com a barriga, e vamos lá, na minha força, que não vai dar certo. Primeira coisa, nós temos que investir na nossa vida espiritual. Este é um princípio básico. Investir no seu relacionamento com Deus. Se fortalecer espiritualmente, porque aí você vai ter o combustível necessário para realmente ousar, para ir além. Total dependência de Deus. DDD, né? Dependência de Deus. Quando fala em DDD, lembra logo de descagem direta à distância. Na verdade, essa total dependência de Deus requer uma ligação direta com Ele, e o viver debaixo da sua potente mão. A Bíblia diz que devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Então, para começar ousadamente, para viver ousadamente, para ousar em 2012, você tem que começar se humilhando diante de Deus, buscar a Deus, se fortalecer espiritualmente numa total dependência de Deus. E aí tem algumas coisas básicas para isso. Se você quer alimentar-se espiritualmente, se você quer se fortalecer espiritualmente, tem dois elementos indispensáveis. E o primeiro deles, o Salmo 1 já nos fala dele. Inclusive, quem deseja prosperar, quem quer realizar grandes coisas, quem quer ter uma vida próspera, e quem é que não quer? Quando inicia o ano, a gente logo imagina em realizar sonhos e recebe aqueles votos, muita prosperidade, que seja um ano próspero. Então, qual é o segredo da prosperidade? O Salmo 1 já nos lembra a base de uma vida realmente abençoada. O versículo 1 e o versículo 2 nos lembra essa receita. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o verso 3 diz: será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Então, quer prosperar? Quer ter êxito, quer avançar, então é preciso que tenha prazer na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor. Isso vai muito além de uma leitura ocasional, de vez em quando, de alguma passagem da Bíblia. É a leitura diária, é o alimentar-se cotidianamente da palavra de Deus. Não apenas ler de vez em quando, não apenas carregar a Bíblia para vir à igreja e ler quando estiver aqui, mas fazer da Bíblia o seu alimento diário. Bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esse é o caminho da prosperidade, é o caminho do sucesso. Tudo quanto fizer, prosperará. Então, o segredo é se alimentar. A Bíblia realmente é indispensável para o cristão. E a Link Church encoraja os irmãos a ler a Bíblia. E tem, mais uma vez, parceiros da Bíblia, né, que é uma campanha que a igreja faz para incentivar os irmãos a lerem toda a Bíblia durante um ano.
Então, no início do ano é uma boa oportunidade para começar esse propósito de ler a Bíblia toda. Alguns já começaram, já pegaram com o irmão Eduardo a folha que tem o roteiro de leituras, cerca de 3 a 4 capítulos por dia. Então, se você ler 3 capítulos, 4 capítulos, né, variando do tamanho, às vezes 5, mas lendo essa média de 3 ou 4 capítulos por dia, todos os dias de 2012, no final do ano, você terá concluído a leitura completa da Bíblia. E isso é o mínimo que pode realmente exigir de um cristão, que ele leia a Bíblia, que ele conheça a Bíblia. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós temos que ir além da leitura, é meditar, é se apropriar desse conteúdo, é buscar se aprofundar. Assim como você faz com o alimento, você não apenas senta na mesa e fica olhando o alimento, mas você procura mastigar, saborear, comer, para que aquilo possa fazer efeito no seu organismo, trazer as vitaminas, os nutrientes que o seu corpo necessita. Assim também em relação à vida espiritual. Se você quer crescer, precisa ler, precisa meditar, precisa pensar, precisa estudar, precisa se aprofundar na palavra de Deus, que é um alimento que nós temos disponível para todos nós, alimentar-se da palavra de Deus. Então, se você quer o roteiro, então depois pega com o irmão Eduardo, né, todo mês vai ser distribuído aí para que você possa ter o seu plano. Mas independente disso aqui, vá além, né, e é possível realmente ler a Bíblia. É uma vergonha quando encontramos um cristão que já tem vários meses, vários anos de vida cristã e ele diz: eu nunca li a Bíblia toda. Então realmente é uma vergonha. E espero que em 2012, quem não conseguiu isso antes, 2012 possa usar, possa conseguir. E no final do ano dizer assim: nesse ano de 2012, eu li a Bíblia todos os dias. Eu li a Bíblia toda, o Velho e o Novo Testamento. E é uma vitória. Eu lembro a primeira vez que eu li a Bíblia toda. Eu fiquei muito feliz. O dia que eu terminei, que eu cheguei no Apocalipse, no finalzinho, eu fiquei muito feliz por aquela conquista e louvei a Deus por aquela vitória, né? E a gente tem se esforçado para relembrar e para estar continuamente renovando esse voto de leitura da Bíblia. Não basta ter lido uma vez, 2 ou 3, mas sempre, né, viver sempre alimentando da palavra de Deus. Assim como o alimento, você não come uma vez só, né? Não participa só de um banquete, mas todos os dias você precisa comer, todos os dias você tem que se alimentar, e isso vale também para a vida espiritual. Segunda condição importante e realmente indispensável para você se alimentar espiritualmente, para você investir na vida espiritual, é a oração, né? É básico. Bíblia e oração. Através da Bíblia Deus fala com você, e através da oração você fala com Deus. Então é um canal de comunicação direto, né? Você tem um canal direto para falar com Deus, sem precisar de intermediário, sem pagar taxas, né? Você pode ir diretamente a Deus em oração. E é algo profundamente abençoador, essa comunicação diária com Deus. Quando acorda: obrigado, Senhor, pela noite que me deste. Quando vai trabalhar: Senhor, me abençoa, me ajuda nesse trabalho, me livre do mal. Quando chega em casa na hora do almoço, ou quando estiver almoçando: obrigado, Senhor, por esta comida. Quando estiver jantando, quando estiver enfrentando uma dificuldade: Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Mas é manter o contato direto e permanente com Deus. Não apenas uma oração, né, ocasional, né, só uma oraçãozinha para dormir, mas uma oração constante. Viver uma vida de oração. Isso é fundamental, meus irmãos. E às vezes as coisas básicas e as coisas óbvias nós esquecemos, e às vezes até procuramos qual uma receita miraculosa, uma receita diferente para a gente ser feliz, mas é simples: oração e Bíblia. E a Bíblia nos ensina isso, que realmente nós temos que orar o tempo todo. Orai sem cessar. Mantenha um contato direto com Deus. Como é que foi a sua vida de oração em 2011? Não importa, já passou. Mas como será a sua vida de oração em 2012? Isso importa, né? E você precisa, eu preciso, nós como igreja, como povo de Deus, precisamos cultivar mais a oração. Lembre-se
que aqueles irmãos da igreja primitiva, eles receberam a unção de ousadia, mas antes eles tiveram que orar a Deus. E a unção de ousadia, a intrepidez, a coragem, a força, o ânimo, eles receberam através do alimento espiritual, da palavra de Deus e também na oração. Algo interessante que o texto de Hebreus 12 nos ensina é acerca da perseverança. E, meus irmãos, no início de um novo ano é realmente uma nova oportunidade de renovar o nosso propósito, de perseverar, de continuar firme. E o texto diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas que estão nos olhando, estão nos observando, esperando de nós, uma manifestação de testemunho. Diz a Bíblia que nós devemos então correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança. A ideia de permanecer, correndo a carreira cristã, combatendo o bom combate, não abandonando. E se você conquistou a vitória de 2011, venceu todos os embaraços, as dificuldades, os tropeços, conseguiu vencer, amém, glória a Deus. Mas agora está diante de você um novo desafio, uma nova oportunidade, uma nova jornada, um novo ano. Então renove o propósito, como nós cantamos, a cada dia vou viver rompendo em fé. Correr com perseverança. E dá a ideia aqui de correr, alguma coisa que você tem que exercitar, você tem que batalhar, tem pressa. Não fique acomodado, mas vamos correr esta carreira. Carreira cristã, a carreira que nos está proposta, a carreira que é uma oportunidade que Deus coloca diante de nós. O projeto de viver a vida cristã e viver de maneira perseverante. Nós cantamos, estou firmado em Cristo para sempre. Um dos hinos que nós cantamos. Então, o que a Bíblia espera de nós, o que Deus espera de nós, é que nós venhamos nos alimentar espiritualmente, nos fortalecer através da leitura da palavra, através da oração, mas manter firme a nossa comunhão com Deus, a nossa dependência de Deus e procurar com perseverança continuar a carreira cristã. Mais um ano, mais um desafio e eu vou continuar. Estou decidido a seguir a Cristo e não volto atrás, não desisto. Vai vir inverno, vai vir verão, vai vir primavera, vai vir noites escuras, eu não sei o que me aguarda, pode ter problemas, não importa, mas eu vou continuar, eu não vou desistir, eu estou firmado em Cristo, e não firmado apenas para um período, para um ano, mas como nós cantamos, firmados para sempre. Então, viver esse novo ano com perseverança, não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, não recue, não desista, não esmoreça, mas continue firme, mantenha a sua fé, como diz o texto, olhando firmemente para Jesus, com os olhos fitos em Jesus. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta. Então não se perca no meio do caminho, não permita que nada desse novo ano venha fazer você esmorecer, venha fazer você desistir. Persevere na fé cristã, continue firme. Amém? Amém, amém mesmo. Outra coisa importante que nós precisamos atentar para que possamos ousar em 2012 é cuidar de nós mesmos. E, meus irmãos, é importante isso porque muitas pessoas ficam na dependência dos outros. Nós precisamos ter esse DDD, essa dependência de Deus. Nós também precisamos das pessoas, ninguém pode conseguir nada sozinho, mas é importante que nós tenhamos uma tomada de posição, que assumamos responsabilidades e que realmente tenhamos, primeiramente, cuidado de nós mesmos. E a Bíblia nos recomenda para isso. Sobre tudo que deve guardar, guarda bem o teu coração, guarde a tua vida, cuide de você mesmo. E é importante que você cuide de você mesmo. Eu fiz um curso recentemente para um cartão de CS Card, para trabalho secular, e várias lições eu pude aprender, mas uma coisa interessante que estava falando sobre segurança no trabalho, é quem é que é responsável pela sua segurança.
É o supervisor? É um departamento especializado? É o patrão? Quem é que é responsável? E a resposta certa é você mesmo. Você é responsável pela sua própria segurança. E quando há de pegar um peso, quem é que determina qual o peso que você pode carregar? Novamente, a resposta é você mesmo. E isso me fez lembrar o que a Bíblia nos ensina, que cada um prestará conta de si mesmo a Deus, e que cada um é responsável por si mesmo. E muitas vezes na vida espiritual nós ficamos esperando pelo outro, esperando que alguém nos ajude, que alguém nos empurre, que alguém faça alguma coisa por nós. E não é ruim a gente esperar dos outros, estar aberto para receber, mas é horrível quando você fica só na espera, só aguardando, e não toma iniciativa, e não age, e não assume responsabilidades, não toma posição. E basicamente o que realmente nós precisamos fazer é tomar iniciativas. Já dizia um velho poeta da música popular brasileira que ele tomou a decisão de não ficar trancado no próprio quarto, no próprio apartamento, com a boca escancarada de dentes, esperando a morte chegar. E eu acho engraçado isso, porque infelizmente tem gente que faz isso, que se tranca, se fecha no seu quarto, no seu apartamento, na sua zona de conforto e fica aguardando, esperando o quê? Eu não sei. Esperando a morte chegar, esperando o ano passar, esperando acontecer alguma coisa. Na verdade, como exatamente dizia o velho poeta, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então nós temos que tomar iniciativas, fazer realmente acontecer as coisas. Se é para ler, então eu vou ler. Se é para orar, então eu vou orar. Se é para cultuar, eu vou cultuar. Se é para trabalhar, eu vou trabalhar. Se é para fazer alguma coisa, eu vou fazer. Mas faça, tome iniciativa. Não fique esperando pelos outros, esperando que alguém faça aquilo que você tem que fazer. Você é responsável pela sua própria vida espiritual. Eu gostei de ver minha esposa tomando as suas iniciativas e fazendo os propósitos dela. Eu reuni a família e falei, olha, nós vamos reunir em família, vamos fazer o nosso projeto de família, as nossas decisões em família, mas cada um tem que fazer a sua própria, o seu próprio roteiro, os seus planejamentos, as suas próprias decisões. E eu vi ela tomando as suas decisões lá, começou a ler livros, começou a ler a Bíblia, iniciativa dela mesmo. Eu falei, isso, por aí, cada um é responsável por si mesmo. Eu posso ajudar, eu posso encorajar, mas é importante que as pessoas tomem a iniciativa. E que seja você uma dessas pessoas que tome iniciativa, que age, né? Que ouse fazer alguma coisa. Saia da zona de conforto e procure realmente fazer aquilo que você tem que fazer, né? Não fique esperando que alguém faça por você. Cuide de você mesmo, cuide da sua boca, cuide do seu falar, cuide dos seus pés, cuide das suas mãos, cuide dos seus olhos, cuide de si mesmo, porque você é responsável pela sua própria vida. Uma outra coisa importante para a gente poder avançar, e o texto diz aqui que nós devemos deixar o embaraço. E meus irmãos, deixar os embaraços é fundamental. Muitas pessoas não conseguiram avançar em 2011 porque alguma coisa embaraçou, alguma coisa impediu, alguma coisa fez com que tropeçasse ou diminuísse o ritmo da sua caminhada. Muitas coisas vêm para nos embaraçar, muitas coisas vêm para nos desmotivar, para nos fazer recuar, diminuir o ritmo, não correr a carreira que está proposta. E o texto disse, deixe os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia. Pior que o pecado, ele nos rodeia, está perto e nos persegue. E como dizia o velho apóstolo, o que eu quero fazer eu não faço, o bem que eu quero fazer está distante, mas o mal está sempre perto e há uma luta constante. Mas nós temos que continuar essa luta, não podemos entregar os pontos. E a ideia aqui é esta, deixe os embaraços. O que está te embaraçando? O que está fazendo com que você diminua o ritmo? O que tem impedido você de avançar? Então deixe, é uma tomada de posição, deixe os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixe os pecados, deixe os embaraços.
E uma das coisas que muitas vezes nos impede de avançar, e nós lembramos isso no dia 31, é a questão das ofensas, a questão das mágoas, as frustrações nos relacionamentos, as decepções que sofremos com as pessoas, ou conosco mesmo. Então, para avançar, para ousar, você precisa deixar os embaraços, e dentre eles, liberar perdão. Perdoa as ofensas e mágoas, deixe para trás, libere perdão para o outro e para si mesmo, para que você possa avançar. Muita gente fica presa, fica limitada, fica impedida de ir adiante, porque não consegue perdoar a si mesmo, ou não consegue perdoar o outro por algum fracasso, por alguma ofensa, por alguma mágoa. Então, em nome de Jesus, se você quer ousar em 2012, libere o perdão, libere, perdoa as ofensas, as mágoas, os ressentimentos, perdoe, em nome de Jesus. Se não conseguir, peça em oração: Senhor, me dê graça, eu preciso me desembaraçar disso, eu preciso liberar o perdão para o outro e também para mim mesmo. Perdoe a si mesmo, perdoe os outros, desembarace e vai adiante, porque realmente nós precisamos avançar em 2012. Deixe os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia. E na ideia de avançar, na ideia de correr com perseverança a carreira, lembre de uma coisa: se você quer ousar em 2012, não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de tentar de novo. Na verdade, esse ano, como nós falamos na passagem, é uma página em branco. Agora já não está mais em branco, já tem uns 7 dias que nós já escrevemos alguma coisa, já fizemos alguma coisa. Mas um novo ano é uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de fazer o que nós não fizemos, de fazer aquilo que nós não tivemos oportunidade de fazer, de consertar aquilo que nós fizemos errado ou não conseguimos fazer bem feito. Então, um ano novo é uma nova oportunidade, é uma nova chance. Então, não tenha medo de tentar, não tenha medo de errar. Se eu errou, então tente novamente, acerte, peça perdão, recomece. Mas não dê lugar ao fracasso, não dê lugar à derrota, ao comodismo, mas em nome de Jesus, procure avançar, procure tentar novamente. Não desista, não retroceda, não recue, mas recomece, tente novamente, faça de novo, e se não der, tente de novo, porque nós precisamos avançar, e não podemos permitir que um fracasso, que um erro, que um pecado venha nos imobilizar, venha nos impedir de ir adiante. Há o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Então se aproprie dessa graça do perdão e recomece. O ano está só começando, então é uma nova oportunidade da gente tentar novamente. E tem coisas, como Davi cantou aqui, em relação aos sonhos, que muitas vezes são esquecidos, porque as pessoas começaram e tentaram, mas não conseguiram, e esmorecem, desistem, enterram os sonhos, desistem. Alguém chegou e falou: você não vai conseguir, não vai dar certo, né? Pare com isso, não vai dar. E aí vem o pessimismo, o derrotismo, e alguns então ficam com medo de recomeçar e errar de novo. Então não tenha medo de recomeçar, tente novamente, insista, porque somente tem vitória aqueles que perseveram, aqueles que aprendem a recomeçar, não desistem. A Bíblia diz que 3 coisas não voltam mais: a palavra dita, a flecha quando é lançada e a oportunidade perdida. Se você quer ousar em 2012, se quer ter um ano realmente diferente, um ano melhor, procure viver intensamente, viver mesmo, cada dia é um milagre que não se repete. O relógio não volta, o calendário não volta. Então, não fique esperando, viva intensamente.
E aproveite bem cada oportunidade que é colocada diante de você. Deus há de abrir portas, há de abrir caminhos, há de mostrar possibilidades, mas não tenha medo. Aproveite bem. Coloque cada oportunidade diante de Deus, para Deus te iluminar, te orientar. Senhor, é por esse caminho. Senhor, é essa porta que está aberta, foi o Senhor que abriu. Então, clame a Deus por sabedoria, mas aproveite bem cada oportunidade. Não desperdice as oportunidades. Nós estamos vivendo. Deus está nos dando a graça de estarmos vivos. Então, vamos justificar esta oportunidade, vivendo a vida que Deus quer que nós vivamos, de maneira intensa, de maneira realmente ousada, sem preguiça, sem comodismo, sem esmorecimento, mas com a graça de Deus, ousadamente, aproveitando bem cada oportunidade. Até diz a Bíblia que temos que viver bem, aproveitar bem as oportunidades para fazer o bem a todos, remindo, o tempo, porque os dias são maus. Então, não sabemos até quando nós teremos essa oportunidade de viver. Não sabemos se vamos viver todos os 366 dias de 2012. Mas o importante é que vivamos cada dia intensamente, na presença de Deus, na dependência de Deus. Mas vamos viver. Agora é a minha vez de viver. Agora é a hora. Não vou ficar esperando. Eu vou viver. Deus me deu a chance. Deus me deu a vida. Eu estou vivo, então eu vou viver. Então não permita que nada venha deprimir você e fazer você se isolar e perder as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Aproveite bem cada oportunidade. Fala com o irmão aí, aproveite bem cada oportunidade. Não perca tempo. Não perca tempo. Aproveite bem. Dentre as sugestões para ter um ano novo com ousadia, não podemos esquecer da necessidade de um bom planejamento. E esses dias eu estava relendo uma poesia de alguém que até transformou isso em música, dizendo: sem motivos vou vivendo por aí por viver. E eu falei: meu Deus, sem motivos vou vivendo por aí sem viver, por viver. E eu falei: realmente é isso que eu nunca quero, viver por viver, sem motivos. Não, eu tenho motivo para viver. E qual é o meu motivo? Eu comecei a pensar, qual é a minha motivação? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus planos? E na verdade nós não podemos ser como uma folha seca, para onde o vento bate a folha vai, né? Vai para cá, vai para lá, não tem firmeza, não tem raiz, porque se deslocou da árvore, perdeu o seu galho, perdeu a sua fonte de segurança. Não podemos ser como uma folha seca. Nós precisamos ter planos, ter sonhos, ter projetos, saber quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. A vida é um dom muito precioso e nós não podemos desperdiçar. Então, planeje a sua vida. O que você quer fazer no mês de fevereiro? O que vai fazer no mês de junho? E em julho, em agosto, em dezembro? Como é que vai ser? Quer dizer, planeje a sua vida, as suas ações, as suas necessidades, os seus projetos, seus sonhos, as necessidades da sua família, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro. Então faça planejamento a curto, médio, longo prazo, mas faça. E muitas vezes as pessoas vivem de maneira irresponsável, sem pensar, sem planejar, e aí realmente nada consegue, porque o planejamento é o primeiro passo para você conseguir alguma coisa. Então, se você não planeja, se você não sonha, se você não idealiza, então você não tem como lutar por aquilo. A Bíblia diz que os planos pertencem ao homem, as preparações, os projetos pertencem a nós. Nós temos que fazer planos, projetos. Só não podemos tirar Deus da história e fazer o projeto como se nós estivéssemos sozinhos e sozinhos fôssemos fazer tudo e tudo fosse para nós. Não, aí está errado. Então, nos seus planos, nos seus projetos, olha o primeiro ponto: dependência de Deus. Ore, busque de Deus
sabedoria, mas faça os seus planos, os seus projetos, submeta a Deus os seus sonhos, pergunte para Deus: Senhor, o que queres que eu faça com a minha vida, com a minha juventude, com meus talentos, com o meu dinheiro, com os meus recursos, com a minha inteligência? Para que eu estou vivendo? Para que eu estou aqui? Então, converse com Deus, Deus vai te orientar, mas tenha planos, tenha sonhos, tenha projetos, curto prazo, médio prazo, longo prazo, mas faça isso. E desde as crianças que estão aqui, adolescentes, jovens, adultos, todos nós precisamos fazer planos. O ano está começando. Como é que está o seu plano para 2012? Qual é o projeto que você tem para 2012? Então, faça isso em nome de Deus, para que você se organize e para que você aproveite bem o tempo que Deus está lhe permitindo. Tenha um bom planejamento a curto, médio e longo prazo. E não se esqueça de colocar esse planejamento na dependência de Deus. Buscar de Deus sabedoria, mas compete a você fazer planos para a sua vida. Nesse viver intensamente, algo é profundamente necessário e eu estou clamando a Deus para que isso em 2012 possa acontecer mais na minha vida. É investir nas pessoas, investir em relacionamentos. E meus irmãos, às vezes, devido às frustrações do ano passado, dos anos passados, as decepções, algumas tentativas frustradas em relacionamentos, nós temos uma tendência de nos fechar e de até evitar investir em relacionamentos, investir em pessoas. Eu não sei como é que foi a sua história no ano passado, nos anos anteriores, mas eu te confesso que eu tive muitas decepções em relacionamentos, em pessoas que eu investi e não retribuíram, pessoas que eu acreditei e que falharam comigo. E há uma tendência normal da gente desistir de tentar novamente, de desistir de relacionamentos, e falar assim: olha, na verdade eu vou assumir a responsabilidade, o negócio é comigo mesmo, e eu não vou contar com mais ninguém. Mas ninguém pode viver assim. Nós somos seres sociais, nós somos criados para viver em comunidade, viver em sociedade. Ninguém pode se isolar. E outra, que o ser humano, por mais falho que seja, as pessoas, por mais falhas que elas sejam, elas são necessárias, elas são importantes. E eu digo para você que o mais importante, na verdade, são as pessoas. Claro, abaixo de Deus, mas naquilo que você pode investir nessa vida, naquilo que você pode conquistar nessa vida. E muitas pessoas pensam apenas no material, no dinheiro, nos recursos, nos bens, e nada contra isso. Mas há algo que eu sonho em Deus e peço: Senhor, me ajude a nunca perder a visão do valor das pessoas, e investir nas pessoas, restaurar relacionamentos, recomeçar relacionamentos, renovar alguns contatos perdidos, restaurar algumas amizades perdidas, através do perdão, tanto dando como recebendo, buscando o perdão, para que essas amizades sejam restauradas. Mas conquistar novos amigos, conquistar novas pessoas. E uma das coisas melhores que aconteceu na minha vida em 2011 foi fazer amigos. E esta igreja, por exemplo, aqui foi um presente. O pastor André é um amigo que Deus tinha nos dado já há algum tempo, mas uma amizade que não podemos viver juntos, não podemos caminhar juntos, não tivemos oportunidade antes. E graças a Deus em 2011 pudemos caminhar uma boa, não só 3 meses, 6 meses, 9 meses praticamente do ano, nós estivemos caminhando juntos. E Deus nos deu alguns amigos aqui. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que o irmão. E pessoas que fazem diferença na minha vida. Hoje, fazendo um retrospecto do ano passado, relembrando as conquistas e as realizações, uma das coisas principais que eu agradeci a Deus foi exatamente amigos que Deus me deu e alguns que estão aqui. Então é importante investir nisso, investir nos relacionamentos, investir em amizades, investir nas pessoas, investir porque a Bíblia diz
que realmente quem ganha amigos, sábio é, né? Quem ganha almas, sábio é. E nós precisamos ganhar almas para Deus e também quando você alcança o coração de alguém, quando você conquista um amigo, quando você conquista, né, uma pessoa para o seu ciclo de amizade, você se permite, você se dá. E uma das melhores maneiras de você conquistar amigos é você se tornando amigo, você ser, né, você precisa ser amigo para você então conquistar essas amizades. É um desafio para 2012 e eu gostaria de colocar isso para você também como incentivo, para que você receba um combustível, né, social, do encorajamento através das pessoas. Buscar o seu relacionamento com Deus, se fortalecer espiritualmente, mas também buscar amizades, buscar amigos, buscar irmãos. Nós precisamos, eu digo para os irmãos, ai de mim se não fosse meus irmãos e meus amigos, ai de mim. Eu lembro dias terríveis, difíceis que eu passei em 2011, que se não fosse um abraço, se não fosse um sorriso do irmão, se não fosse, né, alguns encorajamentos que eu recebi, talvez eu não teria conseguido vencer 2011. Então, vamos buscar, por mais difícil que seja, por mais que estejamos calejados, às vezes de relacionamentos, decepcionados, vamos tentar de novo, vamos recomeçar, vamos investir. Afinal de contas, Deus tem nos dado essa bênção de viver. Então, conquiste amizades, invista em pessoas, não tente caminhar sozinho. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Mas se alguém tiver um companheiro e se cair, esse companheiro vai levantar e vai ficar de pé. Então não fique só, não se isole. 2012 está começando, então vamos conquistar novos amigos. Ponha na sua lista de planos, de projetos para conquistar em 2012 novos amigos, novas amizades, pessoas para Deus, conquistar almas para Jesus, ganhar vidas para Deus e ganhar também pessoas para o seu ciclo de amizade. Para encerrar, o texto diz aqui que nós temos que olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para você ousar em 2012, ouse realmente ir além. Ir além do 2012. Ir além das oportunidades. Ir além das possibilidades. Olhando para cima. Olhando para Jesus. E Jesus nos deu uma receita, está no Mateus capítulo 5, 39 a 42, para a gente concluir. Nessa receita, que você conhece muito bem, do Sermão do Monte, Jesus nos ensina a ir além, a não nos acomodarmos apenas com as possibilidades e com o normal, mas irmos além das possibilidades. Mateus capítulo 5, verso 39 a 42, Jesus nos ensina a ir além. Mateus capítulo 5, 39 a 42. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então essa é a receita de Jesus. Vai além. Se alguém te ofender, te ferir, não guarde ressentimento e não se entregue àquele sentimento de vingança, mas ofereça outra face. Isso é ir além. Isso é ser cristão. É imitar o que Cristo nos ensina. Se alguém quiser tirar de você alguma coisa, ter benefício, resguardando a sua alma, mas não se prenda
a nada material. Deixa a capa também. Se alguém quiser lhe obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Vai além. Então isto é ousar. É ir além do normal. Ir além da expectativa. Superar as próprias limitações. Superar as próprias possibilidades. Superar a si mesmo. Olhando para Jesus, firmemente nele. Vamos andar a 2ª milha se for necessário. Mas vamos ousar. Viver cada dia intensamente na presença de Deus. E as coisas vão acontecer. As realizações virão. Os milagres Deus vai operar. Se você realmente viver na dependência dEle, vivendo pela fé, ousando no nome do Senhor Jesus. Que você tenha um 2012 realmente feliz, que seja o melhor ano da sua vida e que essa unção de coragem, de destemor, que essa intrepidez para viver, essa disposição para viver, essa unção de ousadia, revista a sua vida, que você possa viver ousadamente e conquistar todos os planos que Deus tem para você, todas as bênçãos de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Feliz 2012.